Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um vídeo de resolução de questões da OAB. Hoje eu vou conversar com vocês sobre as questões de processo civil do exame 33. Eu tirei as questões da prova tipo 1, branca. O meu nome é Beatriz Nogueira Mota, eu fui aprovada no exame 32 da OAB e por 3 anos, durante a faculdade, eu participei do BICSAL, que é a Iniciação Científica. Sou recém-formada do curso de Direito do Unisal. Aqui embaixo vocês podem ver o meu e-mail. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo para tirar qualquer dúvida referente tanto à prova como às questões específicas de processo civil e até as questões que a gente vai tratar aqui hoje. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e compartilhar com outro amigo de vocês que vai fazer a OAB também. E se inscreva no canal para ficar por dentro da resolução das outras questões do exame 33. E se vocês quiserem dar uma olhadinha ali depois, existem também vídeos dos exames anteriores. Antes da gente começar, eu queria deixar 2 recadinhos para vocês, para essa aula ser muito mais proveitosa. O primeiro é dar um pause nesse vídeo e tentar resolver as questões. Depois você volta a assistir e entende o porquê daquele erro, o porquê daquela questão estar correta. O segundo, vocês vão ver que eu vou grifando o enunciado. Isso é muito importante para a gente visualizar melhor o que aquela questão está cobrando. Então, sem mais delongas, vamos começar essas resoluções. No exame 33, as questões de processo civil, elas começam na questão 51. Então, vamos ver. Essa questão está falando que a Joana, ela decidiu se divorciar de Marcelo. E ela propôs uma ação de divórcio. Depois de protocolada essa ação, o juiz mandou emendar essa petição inicial. Isso porque faltou, dentre os documentos da petição inicial, a certidão de casamento. Considerando o fato narrado e as disposições referentes à ausência de documento, qual que é a resposta correta? Segundo o gabarito oficial da GV, a resposta para essa questão é a letra C. Ausente documento indispensável à propositura da ação, o autor deve ser intimado para emendar ou completar a inicial no prazo de 15 dias. Vamos entender o porquê essa questão é correta. Para isso, a gente precisa analisar quais são os requisitos da petição inicial. E esses requisitos, eles estão presentes nos artigos 319 e 320 do CPC. O artigo 319, ele fala todos os requisitos da petição inicial do que tem que conter naquela peça. Então, os pedidos, os fatos, os fundamentos, a qualificação das partes, dentre outros. Já o artigo 320, ele fala especificamente sobre o ponto da questão 51, que é os documentos. O artigo 320 trata que os documentos necessários para a petição inicial, eles devem constar junto com a petição inicial. Entretanto, o artigo 321, ele indica que se faltar algum documento, se tiver algum requisito faltante, o juiz deve mandar emendar a petição inicial, ou seja, corrigir essa petição inicial, no prazo de 15 dias. Agora, vamos ver 2 institutos dentro do processo civil que também estão ali sendo possíveis respostas. A primeira é a improcedência do pedido e a segunda é o indeferimento da petição. Esses 2 institutos podem ser confundidos. Então, quando a gente fala de improcedência, é do pedido, e quando a gente fala de indeferimento, é da petição. A improcedência do pedido é quando, mesmo sem citar o réu, o juiz extingue aquele processo. Ele dá aquele pedido como improcedente. Isso porque ele trata sobre das hipóteses do artigo 332. Então, não deixem de olhar esse artigo e ver todas as hipóteses em que cabe a improcedência do pedido. Já o indeferimento da petição inicial
é quando tem um erro muito grave naquela petição, que é impossível de corrigir, é impossível de emendar. Então, vai ser indeferida essa petição. As hipóteses são do artigo 330 do CPC. Outra hipótese de indeferimento da petição inicial é, igual no caso que está sendo discutido, caso não aconteça a emenda, não aconteça essa correção, também vai gerar o indeferimento da petição inicial. Agora, vamos aqui fazer uma análise das questões, da questão por questão, porque as outras estão erradas. A letra A fala que, ausente documento indispensável à propositura da ação, a petição deve ser indeferida de imediato. Não. Se faltar documento, vai acontecer a emenda da petição inicial. E aí, se após o prazo de 15 dias não for emendada a petição inicial, aí sim vai ser indeferida. Letra B. A certidão de casamento é documento indispensável à propositura de qualquer ação. Contando-se da ausência, deve o autor ser intimado para emendar ou completar a inicial no prazo de 5 dias. Não. O artigo 321 dá o prazo de 15 dias. Letra D. Ausente documento indispensável à propositura da ação, configura hipótese de improcedência liminar. Não, a improcedência liminar do pedido são as hipóteses do artigo 332 e não há nenhuma hipótese sobre falta de documentos. Tudo certo? Vamos agora para a próxima questão, que é a questão 52. Aqui a gente vai ter a Karine e o Pedro e a Joana. Então são três pessoas. Cuidado para vocês não se confundirem assim, confundirem com uma questão desse tipo. Quando for assim, escreve os nomes para ficar mais fácil entender o que é quem dentro do enunciado. Então a gente tem o Pedro, que propôs uma ação reivindicatória em face de Joana sobre a Fazenda Felicidade. Só que a Karine, ela apresenta a oposição, que é um procedimento especial, por entender que aquela fazenda lhe pertence. Sobre o caso, a gente precisa ver o que está correto. Segundo o gabarito da GV, a opção correta é a letra A. Se a oposição foi proposta antes do início da audiência do processo originário, a oposição será apensada aos autos e tramitará simultaneamente a ação reivindicatória, sendo ambas julgadas pela mesma sentença. Então vamos entender um pouquinho o que é a oposição, quando que ela pode ser proposta. A oposição ela está dentro dos ritos especiais do CPC. Então, para o pessoal que está aí no quinto ano agora, está entrando no quinto ano, é uma das matérias que vocês veem esse ano. E qual é o cabimento da oposição? É quando um terceiro, uma pessoa que está fora daquela relação processual, ela se considera titular daquele direito discutido. Então, o processo ele foi inicialmente Pedro como autor e Joana como ré. A Karine, ela entra como um terceiro, porque ela está falando que aquele direito discutido entre Pedro e Joana, na verdade, é dela. Agora, a gente tem o tempo de proposição da oposição. A oposição, ela pode ser feita após o início da audiência de instrução, então lá no finalzinho do processo, e aí nesse caso a gente vai ter a suspensão do processo, ou antes da audiência de instrução. Quando acontece antes da audiência de instrução, as ações vão ser simultâneas. Então, a ação de Pedro e Joana vai correr e a oposição proposta por Karine vai correr aqui, ó. Elas vão ser simultâneas. Agora vamos voltar lá para a gente ver questão por questão. A letra B está falando que se houver a possibilidade de julgamento conjunto, o juiz deverá observar a relação de prejudicialidade. O que significa isso? Quando uma ação influencia no resultado da outra. Sendo o pedido desta última, né? Então ele falou assim que o pedido de Pedro devendo ser julgado em primeiro lugar. Só que não, gente. Quem vai ser julgada primeiro é a oposição. É o pedido de Karine. E depois
vai ser julgado o pedido de Pedro contra Joana. Porque caso o pedido de Karine seja julgado procedente, vai alterar toda a dinâmica do pedido de Pedro. Então, por isso que a oposição ela deve ser julgada primeiro. Letra C. Os opostos formam um litisconsórcio passivo unitário. Não, o litisconsórcio ele é passivo necessário nesse caso, tá bom? Unitário é quando a sentença ela vai ter a mesma decisão para todas as partes ali. E nesse caso, não. E ele vai ser necessário porque a lei determina que Pedro e Joana eles se tornem réus na ação de oposição, na ação proposta por Karine. E letra D, se Pedro reconhecer a procedência do pedido da oponente, Karine deverá ser reconhecida como legítima proprietária do imóvel. Não basta apenas Pedro, porque a gente tem um litisconsórcio necessário, então precisa também da Joana. Vamos passar agora para a questão 53. Aqui a gente vai ter a Adriana e o Marcelo, que resolveram se divorciar. E aí, a Adriana, ela necessita de alimentos, então ela pede para o Marcelo, mas o Marcelo ele se recusa. Então, ela vai propor uma ação para exigir o pagamento desses alimentos. O juiz, ele julgou procedente essa ação, então ele julgou favorável a Adriana e condenou o Marcelo a pagar um valor de R$2.000 mensais. Então, o réu ele vai lá e ele interpõe uma apelação. E a Adriana, ela vai lá e ela promove imediatamente o cumprimento provisório daquela sentença. Sobre esse caso, qual que seria a alternativa correta? Segundo o gabarito da GV, a alternativa correta é a letra C. Poderá ser iniciada a execução provisória, pois a sentença que condena a pagar alimentos começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Então, vamos aqui conversar um pouquinho sobre apelação, sobre recurso. A regra é que a apelação tem efeito suspensivo. Entretanto, a gente tem algumas exceções em que não haverá o efeito suspensivo, vai ter apenas efeito devolutivo. Se eu não tenho efeito suspensivo, aquela sentença ela pode já ter o cumprimento provisório. E o artigo 1012, o parágrafo 1º, ele tem vários incisos sobre a questão de não ter efeito suspensivo. E a sentença que trata sobre alimentos está ali nesse inciso que eu estou mostrando para vocês na tela. Então, se está lá naquele rol, não vai ter efeito suspensivo. E se não tem efeito suspensivo, eu posso já começar o cumprimento, já ter o cumprimento provisório. Vamos analisar agora as questões. A letra A fala que a sentença não pode ser executada neste momento, pois o recurso de apelação possui efeito suspensivo. Sim, efeito de apelação possui efeito suspensivo. Só que quando se trata de alimentos, é a exceção à regra e eu não vou ter efeito suspensivo. Então, eu posso sim já começar a execução. Por isso que essa letra está errada. Vamos agora para a letra B. A sentença não pode ser executada uma vez que a sentença é declaratória. Não, essa sentença ela não é declaratória, ela é uma sentença condenatória porque ela está condenando a pagar alimentos. Então, por isso que a letra B está errada. Letra D. Pode ser iniciada a execução provisória, até aí está tudo bem, pois os recursos de apelação nunca possuem efeito suspensivo? Não. Em regra, possui e só nos casos em que for exceção e que estiver previsto em lei é que não vai ter efeito suspensivo. Então, é por isso que a letra C dessa questão 53 é a correta. Passando agora para a questão 54, vamos falar um pouquinho de RDR. Aqui está falando que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro se deparou com um pedido de instauração de RDR.
para solucionar uma causa referente a acidente aéreo com numerosas vítimas. Essa ação, ela depende de prova pericial para auferir se houve falha técnica ou algum outro fator que causou a queda. E agora a gente precisa analisar sobre o cabimento do IRDR. Sobre essa questão, qual que é a alternativa correta? Qual que é a alternativa correta da questão 54? É a letra B de bola. O IRDR não é cabível, uma vez que a técnica processual visa apenas a resolver controvérsias sobre questão unicamente de direito, seja processual ou material. Quais são os pressupostos de instauração do IRDR? A gente vê lá no artigo 976 do Código de Processo Civil. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver simultaneamente efetiva repetição de processos, até aí tem vários processos que são várias vítimas, que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. Então, no IRDR, eu não vou discutir fato, eu tenho que discutir apenas direito. E quando houver risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, quando tem risco de cada decisão ser de uma forma, sendo que é a mesma situação fática. Vamos ver agora cada uma das alternativas. A letra A fala que o IRDR é cabível, que a gente viu já que não é, e uma vez admitida sua instauração, não haverá suspensão dos prazos, dos processos, ajuizados pelas múltiplas vítimas. Gente, essa parte, além de falar que tá certo, além de falar que é cabível o IRDR, essa alternativa também tá errada, porque fala que não há a suspensão dos processos. Mas, quando a gente tem a instauração do IRDR, todas essas causas semelhantes, elas vão sim ser suspensas, para a gente poder depois ter uma decisão para todos, que é aquela questão do acórdão paradigma e tudo mais. Vamos ver agora a letra C. A instauração do IRDR é possível, o que a gente já viu que não é, uma vez que visa resolver controvérsias sobre questão de fato, não só questão de direito. Não é possível instaurar o IRDR, até aí tá certo, que apenas é cabível em primeira instância e nos tribunais superiores. O IRDR ele não pode ser requerido em primeira instância, só nos tribunais superiores. Então é por isso que a letra D está errada. E assim, a questão 54, a letra B é a correta. Vamos agora para a questão 55. Aqui está falando que João Carlos, ele ajuizou uma ação em face do Shopping Sky Mall, objetivando a devolução de valores que superam o limite máximo previsto em lei municipal. Julgado procedente o pedido, a gente iniciou ali o cumprimento de sentença. E claro, o shopping ele apresentou a impugnação, ele apresentou a sua defesa. Isso porque ele alegou ser inexigível a obrigação. O STF, em controle difuso de constitucionalidade, reconheceu a inconstitucionalidade dessa lei municipal. Essa decisão que declarou a inconstitucionalidade da lei municipal, ela foi após o trânsito em julgado da ação movida por João Carlos. Então, a gente precisa analisar a alternativa correta. Pelo gabarito, a alternativa correta é a letra C. Não é possível acolher a alegação do executado vinculada por meio de impugnação, sendo necessário o ajuizamento de ação rescisória para desconstituir o título. Vamos analisar agora essa questão e as alternativas. A gente precisa ver ali o artigo 525 do Código de Processo Civil. É muito importante, quando vocês estiverem estudando, de ler todo o artigo, porque às vezes nos seus parágrafos ou nos seus incisos e alíneas pode ter alguma coisa, alguma exceção, alguma coisa que contradiz ou que tem uma situação excepcional. Então, vamos analisar aí algumas partes do artigo 525. Aqui está falando que o executado poderá alegar
durante o cumprimento de sentença, durante a execução. A inexigibilidade da obrigação ou do título, certo? Aí aqui a gente tem o artigo 12, que vai falar sobre quando outras opções de quando vai ser considerada inexigível a obrigação, que é realmente essa questão da lei que é declarada inconstitucional. Entretanto, a gente vai ali agora no parágrafo 13 para falar que o STF ele pode modular os efeitos de sua decisão. Então, o STF ele vai indicar até quando vai abrangir essa decisão de inconstitucionalidade, o que vai abarcar essa decisão de inconstitucionalidade. Agora, aqui no parágrafo 15, a gente vê mais um outro ponto que vai mudar ali dos artigos anteriores, que é a questão que após o trânsito em julgado da decisão, caberá ação rescisória, certo? Isso porque essa decisão do STF de inconstitucionalidade, ela veio depois do trânsito. Então, se ela veio depois do trânsito, não vai poder ser declarado essa inexigibilidade da obrigação durante o cumprimento. Vai ser necessário propor uma ação rescisória à parte. Então, vamos ver agora cada uma das alternativas. A letra A fala que é possível acolher a alegação do executado vinculada em sua impugnação, pois a decisão do STF sempre se sobrepõe ao título judicial. E não é o que acontece. É como a gente acabou de ver, quando já tiver tido o trânsito em julgado daquela sentença, não vai ter essa sobreposição. É possível, letra B, acolher a alegação do executado apresentada em sua impugnação, pois não houve a modulação dos efeitos da decisão do STF. Aqui não está falando nada sobre a modulação da decisão. Agora, letra D. Eu vou ler inteira para vocês, já que acho que minha câmera está tampando, né? Não é possível acolher a alegação do executado apresentada em sua impugnação, pois o reconhecimento da inconstitucionalidade se deu em controle difuso de inconstitucionalidade. Gente, não tem nada a ver. Seria sim possível acolher essa alegação do executado se não tivesse acontecido o trânsito em julgado, independentemente do tipo de controle que foi feito, se foi controle difuso ou concentrado. Então, é por isso que a letra C é a letra correta, é a alternativa correta para a questão 55. Agora, vamos passar para a nossa questão 56. A corretora de seguros XYZ ajuizou uma ação de cobrança em face de Alegria Assistência Médica, pugnando pelo pagamento de taxa de comissão de corretagem. O juiz de primeiro grau julgou pela procedência do pedido, então ele acatou o pedido da corretora de seguros. E na mesma oportunidade que ele deu procedência por pedido, ele deferiu a tutela antecipada. Isso significa o quê? Que na sentença é que foi concedida essa tutela antecipada. Nessas circunstância, buscando imediatamente suspender os efeitos da sentença, o que deve ser feito? Qual que é a alternativa correta pela GV? A letra B, interpor apelação cível no prazo de 15 dias úteis, objetivando a reforma da sentença e pleitear o efeito suspensível diretamente ao tribunal por pedido próprio durante a tramitação da apelação em primeiro grau. Vamos agora analisar o que o código fala sobre isso. Ali nas alternativas, a gente tem várias opções: agravo de instrumento, recurso extraordinário, mandado de segurança e a apelação, que foi a correta. Vamos diferenciar cada um deles para a gente entender. O mandado de segurança é quando a gente tem direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. O mandado de segurança é uma ação residual. É só quando eu não tenho nenhum outro meio para poder
resolver aquela questão. E ali no caso, a gente está dentro de um processo, e um processo em que há prazo para o recurso. Então, o mais viável é o recurso. Agora, ele fala ali de agravo de instrumento. O agravo de instrumento, ele é contra decisão interlocutória dos assuntos do artigo 1015 do CPC. O que a gente acabou de ver é uma sentença, porque ele está falando de procedência do pedido. Se há uma sentença, não cabe agravo de instrumento. Agora, ele também tem uma das alternativas que ele fala sobre recurso extraordinário. Não cabe recurso extraordinário, porque a gente tem uma sentença e da sentença cabe apelação. O recurso extraordinário, ele é quando a gente tem decisão em única ou última instância. A gente acabou de ver que é decisão de primeiro grau, então não é decisão em única ou última instância. E a gente resta a apelação, que cabe de sentença, conforme o artigo 1009 do CPC. Outra questão que a gente tem que levantar aqui é o momento que foi concedida essa tutela. Se a tutela ela foi concedida na sentença, ela vai ser recorrível por apelação. Se ela fosse concedida no meio ali do processo, por decisão interlocutória, então sim caberia agravo de instrumento. A gente precisa entender esse momento de concessão da tutela e se as hipóteses estão presentes no artigo 1015 do CPC. Agora vamos voltar para analisar cada uma das alternativas. A letra A fala que interpor recurso extraordinário no prazo de 15 dias úteis, já vimos que não. Impetrar mandado de segurança, não também, porque a gente tem outros meios, outros recursos para interpor. Interpor agravo de instrumento para a reforma da tutela antecipada. Não, porque como essa tutela foi concedida ali na sentença, ela vai ser impugnável por apelação. Então, a letra B é a correta, que é interpor apelação cível. Vamos agora para a nossa questão 57. Aqui está falando que o Tiago, ele é empresário, ele tem uma renda mensal de R$1 milhão. E ele ajuizou uma ação em face do plano de saúde X, com pedido de tutela provisória de urgência. Isso porque ele queria compelir o plano a pagar um tratamento no valor de R$300 mil. O juiz ele entendeu que estavam presentes os requisitos ali da tutela, mas ele condicionou a concessão da tutela à prestação de caução equivalente a R$100 mil, para poder ressarcir algum dano que o plano possa sofrer. Então, sobre esse casinho, a GV ela quer a alternativa correta. Nesse caso, qual que é a alternativa correta? Segundo o gabarito, é a letra D. A exigência de caução para concessão de tutela provisória de urgência é admissível como forma de proteção ao ressarcimento de danos que o requerido possa sofrer em virtude dessa tutela. Vamos agora entender o porquê disso segundo a lei. A gente tem aí de referência os artigos 297 e o artigo 300, parágrafo 1º do CPC, que é a possibilidade de caução. O juiz ele tem o poder geral cautelar, que é de poder determinar essa caução. E quais são as possibilidades de interposição de agravo de instrumento, que também é um dos pontos que vai estar ali nas alternativas. A gente precisa entender, como eu acabei de falar para vocês, qual que é o momento da concessão da tutela, se ela foi concedida por decisão interlocutória ou dentro da sentença, e quais são as hipóteses de agravo de instrumento, que está lá no artigo 1015, a gente tem um rol. Se não for uma daquelas opções, não é possível agravo de instrumento. Então, tendo em vista a possibilidade de caução na concessão da tutela e quando e como e quais são as hipóteses do agravo de instrumento, vamos voltar para as alternativas. A letra A fala que a exigência de caução para concessão de tutela provisória de urgência, no caso da tela, é desprovida de fundamento legal. Não, acabei de mostrar para vocês 2 artigos que indicam a possibilidade de caução. Letra B. A decisão judicial que condicione a concessão da tutela provisória de urgência à prestação de caução é impugnável por meio de preliminar do recurso de apelação? Não.
porque ela vai ser impugnável por agravo de instrumento, já que a questão da tutela, ela está prevista ali no artigo 1015 como uma das hipóteses de ser cabível o agravo de instrumento. Então, não vai ser em preliminar de apelação. A preliminar de apelação, ela vai ser apenas para aqueles assuntos em que não for cabível o agravo de instrumento. Se não for cabível o agravo de instrumento, eu faço em preliminar de apelação. Se for cabível o agravo de instrumento, eu uso o agravo no meio do processo. A decisão, letra C, a decisão está em desconformidade com o Código de Processo Civil, já está errado aí, pois a caução para concessão deve ser de no mínimo 50% do valor econômico da pretensão. Não tem nenhum limite quanto a isso dentro do código, naqueles artigos que eu mostrei para vocês. Bom, gente, muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu desejo para todo mundo uma ótima prova. Eu espero muito que vocês tenham êxito em mais uma etapa. Queria agradecer ao professor Bruno pelo convite. Muito obrigada. Até mais, gente.